Os indicadores estão mostrando que menos de 20% dos nossos alunos saem do ensino médio com noções mínimas de matemática, Nair. A Secretaria de Educação está no meu pé. Mas é impossível dar aula aqui. Os alunos vendem maconha na sala, puxam revólver, me ameaçam com a faca, fumam crack, quebram carteiras, brigam, fazem sexo, tudo, menos tentar aprender. Você precisa compreender que essa é uma comunidade violenta em consequência de suas carências básicas e da ineficiência do Estado, cabendo a nós, educadores, construirmos vínculos autênticos entre aprendizado e aprendiz, inserindo-o na dimensão do cotidiano do aluno, entende? Acho que sim. E no Dia do Mestre, uma pesquisa do Sindicato dos Professores revelou um dado preocupante e triste. O principal motivo dos afastamentos dos profissionais da rede estadual de ensino de São Paulo são as doenças psiquiátricas, principalmente a depressão. Já afastaram das salas de aula mais de 12% dos professores do Rio de Janeiro. Eles são a segunda causa de licenças médicas na rede pública. Falar agora sobre 2 casos de professores que se descontrolaram dentro da sala de aula. Ficaram tão nervosos que chegaram a quebrar alguns objetos. Esse não é o único motivo. O que ele encontra em sala de aula não é nada animador. Turmas superlotadas, falta de condições de trabalho, alunos cada vez mais violentos. A educação adoece. A vida desta professora mudou há 3 anos depois que ela entrou em depressão. São 8 remédios por dia, alguns com tarja preta. Elaine deu aula em escolas públicas por 22 anos, mas não resistiu à pressão. Há quase 1 ano ela está afastada do trabalho, já tirou 12 licenças médicas. O professor de jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo fazia um debate com os estudantes. Ficou tão nervoso que jogou o computador contra a classe. Ele diz que as condições de trabalho também prejudicam a saúde do professor. As nossas escolas hoje mais parecem verdadeiros presídios, porque está tudo cheio de grade, tudo cheio de tela para todo lado. Evidentemente, esse não é um ambiente adequado para que se possa desenvolver um processo de ensino-aprendizagem. Por mês, este psiquiatra atende em média 3 professores da rede estadual e os relatos são muito parecidos. A falta de respeito, a falta de educação e violência por parte dos alunos. O psiquiatra conta que na maior parte dos casos, os docentes precisam ser afastados e muitos têm dificuldade em retornar à sala de aula. Se ele não fizer direito ao tratamento e não fizer uma terapia de apoio para suportar a situação, recai na doença. Acho que todo professor ama a sala de aula. Né? Ninguém fica doente porque quer. Ninguém sai de sala de aula porque quer sair de sala de aula, porque não aguenta mais isso ou aquilo. As pessoas saem porque adoecem. Eu estudei artes, estou na profissão há 14 anos. Eu tenho um cargo de 20 horas, que me permite trabalhar agora 13 horas em sala de aula, e são 5 horas de atividades que nós temos. E estudo, estou fazendo mestrado no contrator. Então estou conciliando as 2 coisas, tentando fazer esse trabalho. Estou fazendo trabalho em 2 colégios, porque a nossa carga horária também aumentou. Eu trabalho no centro e trabalho no interior. Todos os professores, quem tem cargo duplo, por exemplo, manhã e tarde ou tarde e noite, está trabalhando em 4 escolas, em 5 escolas, em 6 escolas. Então, boa parte desse tempo, às vezes, de hora de atividade é para o deslocamento do professor entre as escolas. Então, isso fragmentou muito o trabalho. O planejamento de aula, em geral, está acontecendo em casa, porque a gente não dá conta desse trabalho feito na escola, porque as horas de atividade diminuíram. Sou professora da Rede Municipal do Ensino de Araucária, docência 1. Trabalho com uma turma de 1º ano numa escola de grande porte no período da tarde. No período da manhã, eu trabalho numa escola de médio porte com uma turma de 4º ano. 40 horas semanais, eu tenho 2 padrões. Eu trabalho das 7h30 da manhã até as 17 horas, né? Passo um intervalo aí de 1h30 para almoço. Você não dá conta de fazer tudo o que você tem que fazer. Se é um professor bom, você leva muita coisa para tua casa. Você elabora a prova, você corrige prova, você fecha nota, você faz muita coisa na sua casa, porque senão você não consegue fazer um trabalho de qualidade.
E isso aí acaba te tirando muito da tua hora de lazer, nem sempre você tem o teu lazer. E aí acaba, tipo, vários anos você fazendo isso a fio, acaba te desgastando. E você não tem um tempo para você. É aquela questão, você acaba envolvendo até às vezes a tua família. E aonde que você vai trabalhar mais? É em casa, porque você não tem outro tempo para isso. Como professora concursada que entrou há 14 anos atrás, quando eu entrei eu ganhava muito pouco mesmo, a nível de estagiário mesmo, né? Nós tivemos uma reconstrução da carreira dos professores e que fez um plano de carreira. Você vai fazer tantas horas de curso, você vai se dedicar, cada 2 anos você vai subir e vai ganhar um pouquinho. Coisa que está acontecendo agora é de você desmontar essas categorias, de você estudar e receber a mais por conta de se dedicar à profissão. A ideia do governo é congelar, que é a nossa briga atual de congelar nosso salário. Posso falar do meu salário de 20 horas, consigo sobreviver, fazendo outras coisas, enfim, né? Estou estudando, com bolsa de estudo, enfim, estou estudando. Mas um professor PSS ganha muito pouco, que é o que, se você não abre concurso, os professores PSS que vão ser a maioria que vai trabalhar, que é contratado, que não tem vínculo com a escola, 2 profissionais que coexistem, mas que recebem e são valorizados de forma diferenciada na escola. Você tem um único padrão, você não consegue sobreviver, né? Com 2 padrões você consegue se manter, digamos, de uma maneira mais confortável, consegue manter carro, casa, família, mais tranquilamente. O profissional é avaliado pelas suas faltas, nós temos direitos a ter 3 faltas com atestado médico, mas quando você tem faltas excessivas, isso retira uma parte da sua pontuação, porque assiduidade e faltas contam para que a gente suba de nível. Eu sou obrigada a fazer curso de capacitação para subir de nível, né? Então eu tenho alguns itens que eu tenho que preencher para receber uma nota, né? Principalmente enquanto você está em estágio probatório, né? Senão você pode perder seu cargo, você tem que cumprir um número X de avaliações. É o diretor que normalmente faz essa avaliação, né? Se tiver algum problema, normalmente vai ser chamado, enfim. Aí depende de cada escola. O que acontece é você é avaliado, isso eu posso falar enquanto professor concursado. O professor que não é concursado, PSS, não tem avaliação nenhuma. Só o professor que é concursado. O professor concursado é avaliado na unidade onde ele está lotado. Bom, nos primeiros 3 anos, nós passamos por um período de estágio probatório. Somos avaliados no quesito se cumprimos o horário, né? Se conseguimos cumprir as metas estabelecidas pelo município. E depois que passa também, daí a gente tem, porque nós temos aquela questão do tempo de serviço e o plano de carreira. E o número de faltas conta ponto para elevação de nível, né? E a gente não consegue tempo, às vezes, de conversar, porque ao invés... Eu estou apenas alimentando o meu livro online, ao invés de planejar a minha aula, ao invés de sentar com os professores da disciplina, que também trabalham no colégio, para prepararmos estratégias, por exemplo, para um bom funcionamento da escola. Então a gente tem visto que a gente não se relaciona mais. Hoje nós tivemos capacitação na escola. E boa parte da reunião foi de lamentações, porque a gente não conversa, a gente não sabe mais como é que funciona a escola, porque a gente não tem mais contato quase. A gente consegue basicamente manter nossos dados atualizados para entregar as notas. Que é a burocracia, né? Tipo, foco na burocracia, na produtividade, né? Uma produtividade aparente, na verdade, né? Porque industrializada, na verdade. Essa coisa da linha de produção. Exatamente. Né? A gente está, basicamente, esse ano, a esse momento, quase no final do ano, a gente consegue fazer essa reflexão que a gente está enterrado em burocracia. E o índice de professores que adoecem, que voltaram a ter depressão, que voltaram a ter doenças relacionadas à escola, aumentou. Coisa que eu acho que havia diminuído, porque o professor trabalhava um pouco mais feliz, mais participante de uma comunidade. Quando você não está em apenas um colégio, você está num ambiente que não te é familiar, né? E fragmentado, né? Você fragmenta a tua rotina, fragmenta as tuas relações. Né? A gente tem algumas dificuldades, né, de relacionamento, às vezes com os colegas, depende muito do grupo de trabalho e da equipe
pedagógica que administra, né? E eu acabei tendo uma experiência assim bem séria no início desse ano com minha chefe imediata e acabei numa situação de estresse indo parar no hospital. E tanto que realmente era uma situação de estresse, porque eu mudei meu ambiente de trabalho e tudo melhorou. A depressão, eu acho que é uma das maiores doenças que afetam os professores. Pânico, muitos professores às vezes não conseguirem entrar em sala de aula de volta, a gente ouve muito. Você já sofreu alguma, assim? Você contou da crise de ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade, mas ela estava mais ligada ao mestrado mesmo, não era tanto. Claro, o acúmulo de trabalho junto com o estudo, isso levou a coisa que a gente acha que não acontece, mas eu vi acontecer. Enfim, foram 2 fatores. Professor com pânico, porque eu falo de uma sala de aula agora aqui no centro, né, com o público que vem na região metropolitana, mas muita gente do entorno. Mas trabalhando na região mais periférica, já tive aluno que olhou para mim e falou, você sabe quem eu sou, ou, né, posso te pegar na rua. Então essas questões também levam um certo pânico de se trabalhar, às vezes, em algumas escolas, né? Escolas mais distantes, onde o índice de violência é maior, obviamente. Se a população de uma região não tem assistência da polícia, ou que seja, do governo, chegar menos lá, né, com assistência, obviamente esse professor também vai ser impactado, né? A gente tem histórias de assaltos mais frequentes nas escolas, né? Tem acontecido mais, até por conta do que tem acontecido na cena do país como um todo, do desemprego. E a gente tem lesões físicas, né? Do trabalho, do esforço repetitivo, de você corrigir coisas, de você escrever, de você trabalhar no quadro. Isso também, normalmente ler, trabalhos de joelho, doenças relacionadas ao joelho, ao trabalho excessivo de pé, que a gente fica muito tempo de pé, né? Afeta também o ombro, a questão de você ficar escrevendo no quadro o tempo todo. Tem o problema do carpo também, problema de punho, e questão psicológica também, porque nem sempre o teu aluno ele chega na escola, você trabalha com várias pessoas, né? Diversos tipos de família, e cada um tem uma formação diferente. E ele traz o problema dele de casa. E às vezes o professor acaba absorvendo esse problema também. Influi muito no psicológico, porque nós trabalhamos com todo o tipo de problema. Tem dias assim que se ouve histórias assim que choca, e você não tem, porque você é um profissional que se ouve a história, mas você não pode fazer nada. Você tem um desgaste emocional muito grande nesse sentido. E se sente muito frustrado porque você acha que você pode fazer mais. Mas infelizmente, em virtude do sistema, que o sistema é muito lento, você não consegue. Você não consegue atender esse aluno e aí você fica frustrado. Eu já tive problemas de ter que fazer cirurgia, já retirei nódulo, já retirei o útero. E eu acho que tudo isso aí um pouco vem da nossa carga de trabalho e da pressão. Ano passado tive problema de coluna. A coluna ela é associada ao estresse também. O professor PSS não tem assistência médica, nós, bem ou mal, nós temos uma assistência. É um hospital que nos atende, né? Não é maravilhoso, mas nós temos um atendimento, enfim, de alguma forma, você pode se dirigir a um órgão que atende você pode marcar consulta, né? Mas os professores PSS contratados não podem usar o nosso serviço médico, né? Então, eles ganham menos e eles não têm assistência médica. O profissional ele tem que pagar seu próprio plano de saúde e tem que manter a sua saúde em dia ou ir para o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. Aí você não vai pegar um dia de atestado, você vai ter que ter vários. O atestado ele não é contestado, né? Mas para efeito de aposentadoria, você paga todos no teu final de carreira. Que até é uma questão bem interessante, né? Que parece que quando você pega um atestado, parece que você está devendo algo a alguém. Mas você está devendo para você mesmo. Porque na hora de aposentar, você paga os dias que você não trabalhou. Eu confesso que esse ano eu acho que está ficando difícil. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho questionado, né? Que não... Se o cenário atual que vem se construindo governamental, de não apoio, da diminuição do suporte aos professores,
Eu tenho pensado em desistir, mas ao mesmo tempo, o que fazer da vida, né? Onde você vai trabalhar? Eu cheguei a sair de sala de aula para trabalhar na Secretaria de Educação mesmo, na área de suporte aos professores, enfim, que era uma TV que nós construímos conteúdo para os professores trabalhar. Mas eu confesso que o trabalho em escritório não me deixava feliz. Eu estava lá, não só eu, outros professores também. Nós estávamos praticando, fazendo um conteúdo e a gente pensava em preparar uma aula. Nossa, eu daria uma aula assim, 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 assado, né? Então acho que algumas coisas estão com a gente, né? Mas não sei, eu não sei, algumas respostas a gente não tem como a questão de como mudar essa prática. Tem mudado, né, aos pouquinhos, mas qual seria a escola ideal atualmente, né, frente a tantos desafios, enfim. E eu assumi o Estado, nunca trabalhei na rede particular, porque como aluna da rede pública, eu entendo que a educação fez uma diferença na minha vida e que eu podia continuo ainda acreditando nessa história que a gente pode, se de fato, mudar a vida desses alunos que passam por nós, cada um dentro da sua área específica. E eu ainda levanto a bandeira, eu não consigo me ver na escola particular, porque são ideais diferentes, são diferenciados. Então, eu acho que uma das coisas é cada vez que no início, no meio do ano, os nossos alunos antigos voltam e vem falar, professor, eu estou fazendo faculdade disso, estou fazendo faculdade daquilo. Eu acho que isso é uma das motivações, assim, que por mais que a gente ouve muito, mas a gente não faz diferença, eles não querem nada com nada. Mas quando você vê que os alunos, pelo menos na nossa escola, voltam meio para dizer, professor, eu estou fazendo tal curso, de repente eu não imaginava que eu ia para essa área, estou gostando. Quando eles voltam falando que estão fazendo licenciatura também, que de fato a escola fez uma pequena diferença, mas fez uma diferença para talvez a família, não dava esse suporte, a escola foi o único exemplo que eles tiveram, bem ou mal, capengando ou não, o único exemplo que eles podiam seguir, porque às vezes a família também se estruturava. Mas eu acho que o fato de que surte efeito, talvez não 100%, mas surte efeito, variado, de vida para vida é diferente. Mas eu acho que isso é uma grande... Um resultado. É um resultado bacana. Você vê que você faz diferença e imaginar que se o professor não estiver ali, quem vai fazer esse papel? Olha, eu gosto do que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Gosto bastante de ensinar, tanto que eu trabalho com faixa etária diferente. Eu tenho o 1º ano e tenho o 4º ano. E assim, é bem gratificante. A questão do 1º ano, você começa a ensinar a criança, nem esse ano mesmo, estou com o 1º ano, eles chegaram para mim, eles não sabiam escrever o próprio nome. E eles estão iniciando o processo de leitura. Então, isso é gratificante, porque eu sei que fui eu que ensinei. Você ouve o teu aluno pela primeira vez, ele lê uma palavrinha dentro da tua sala de aula, nossa, você pensa, nossa, meu trabalho está dando certo. Eu estou fazendo uma coisa que eu estou tendo um retorno. E esse retorno é bom. Eu tenho 18 alunos. Um deles está lendo, inclusive, palavras complexas. Então, esse aluno lendo palavras complexas no mês de outubro é sinal de que o teu trabalho deu certo. E é muito bom. Esse processo é maravilhoso. Os alunos de 4º ano já é uma coisa assim, você está complementando. Eles chegam para você já com alguma coisa, já sabendo alguma coisa. E aí você vê que eles estão no processo e que eles estão continuando a se desenvolver. E vão se colocar, né, no mundo, vão aprender alguma coisa. Você está sentindo assim que você faz parte. Você está colocando uma sementinha lá e que essa sementinha vai dar frutos. Um dia você vai colher esses frutos. E é o resultado do teu trabalho.